Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja o Senhor, porque estamos aqui para nos reunir ao redor da palavra dEle, para tomar da água da vida, para comermos do pão da vida, para crescermos em conhecer quem Ele é, em sermos alimentados por Ele, estarmos reunidos em alegria uns com os outros. Estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comemorando que o Espírito dEle desceu até nós. Estamos comemorando e anunciando a morte dEle, até que Ele venha na expectativa do retorno dEle. Então vamos ter essa postura nos nossos corações, essa postura em nossas almas, para nos alimentarmos do que Ele tem para nós. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler 3 passagenzinhas curtas. Fique de pé conforme for achando. Primeiro a gente vai começar com 1 Reis 17:1 só. Então a gente vai ler de 1 Reis 17, 1 Reis 19 e 2 Reis 6. Então, 1 Reis 17, só o verso 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Agora vamos para 1 Reis 19, desculpa, gente, acabei esquecendo de passar esse para vocês. 1 Reis 19, do 11 até o 18. A gente já vai explicar, caminhar pela história desses textos. Então, 1 Reis 19, do 11. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não beijou. Agora, 2 Reis 6, um pouquinho para frente. Segundo Reis 6, do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oremos. Eu não tenho absolutamente nada para acrescentar na vida dessas pessoas, meu Senhor. Nada, 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 nada. Estou vazio. Mas o Senhor é a fonte da água da vida. Então flua entre nós, ministra aos nossos corações. Em Cristo. Amém. Podemos nos sentar.
Achei interessante que tanto no comentário do Rafa, lembrando sobre a grande aventura dele para comer a comida japonesa, junto com o Mauro, tendo que se esforçar para conseguir comer aquele salmão cru, em prol da comunhão com os irmãos. Também na palavra missionária da Cássia, o tema foi comida, né? A palavra que a Cássia leu foi sobre um banquete para todos os povos. O que ele comentou foi de ter essa comunhão com os irmãos num alimento, onde o alimento não é a coisa mais importante. Acho que é muito próximo, na Bíblia toda, principalmente no ministério de Jesus, a comida com a presença, com a comunhão. E eu acho que as duas coisas são realmente próximas. O se saciar com uma comida gostosa, quentinha, aconchegante. Também o estar junto de um irmão, conseguir trocar comunhão, conseguir se entender junto daquelas pessoas. São duas coisas muito próximas. A falta dessas coisas também é próxima. A sensação da solidão, de que você está solitário, a alma sendo despedaçada porque você não tem contato de uma forma que seja válida para você, é bem semelhante com a sede e com a fome. Isso, de um jeito, talvez, um jeito meio bobo, perdão para os adolescentes, de um jeito meio bobo acontece isso com o adolescente. Eu lembro, falando de mim, porque já que eu falei que sou bobo, então eu vou me colocar como o bobo da história. Eu sou um pouquinho esquisito, eu era um adolescente mais esquisito ainda. O Johnson sabe, o Johnson estudou comigo no ensino fundamental, ele está concordando que eu era esquisito. Quando a pessoa chega lá nos 15 anos, 16 anos, ela pensa, ninguém me entende. Ninguém me entende. Viram o meme? Ninguém me entende aqui em Chique Chique, Bahia. A pessoa pensa que ela está solitária em como ela enxerga o mundo. E ela sente, mesmo que isso não seja verdade, ela sente essa pressão verdadeira. É um sentimento válido, não dá para anular o sentimento das pessoas, de que ela está solitária. Às vezes isso acontece com uma pessoa que mora em outro país. Não sei se vocês já conversaram com um brasileiro que ficou muito tempo em outro país. Ele parece que sai desesperado à procura de uma lata de Guaraná. Para conseguir ter essa memória da comunhão que ele tinha. De novo, a bebida e a comida junto da comunhão, junto da presença. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente pensa que está solitário. Às vezes a gente olha para a igreja, não necessariamente a nossa congregação, a gente olha para a igreja brasileira e faz generalizações do tipo, nossa, como a igreja está idólatra. Como eu me sinto sozinho na forma que eu enxergo. Como eu me sinto solitário na forma que as coisas estão avançando. Mas muitas vezes isso é mais uma mentira de Satanás do que qualquer outra coisa. Nós vamos ver, em resumo, em tempos de seca e fome espiritual, somos alimentados pelo pão da vida e entregamos água pura para o mundo. Em tempos de fome e seca espiritual, nós somos alimentados pelo pão da vida e nós podemos entregar, então, água pura para o mundo. Nós estamos falando aqui sobre o livro de Reis, estamos fazendo alguns panoramas sobre livros do Antigo Testamento. No sermão passado, nós falamos sobre o começo de 1 Reis, que está Israel unido no grande reinado de Salomão. Salomão foi o maior rei, com muito ouro, muitos cavalos, construiu o templo e tudo, mas acabou idólatra. Por causa disso, Israel rachou. O país se separou entre o reino do norte, chamado de Israel, o reino do sul, chamado Judá. Então nós pegamos esse comecinho e pulamos lá para o final, para os últimos reis do reino do sul. E vimos eles sendo entregues para a Babilônia. O reino do norte já havia sido entregue para a Síria. É um período aí de 400 e tantos anos que passa por isso. Hoje, como nós vimos o começo e o final, focando quando era unido e no reino do sul, hoje a gente vai ver o meio do livro dos reis, que é, na nossa Bíblia, é 1º e 2º Reis, mas é duas partes da mesma obra. A gente vai ver o meio que foca em Elias e Eliseu e o reino do norte. Então nós vamos falar sobre Acabe, o rei Acabe, Elias e Eliseu. Isso nós vamos ver sobre isso, que em tempos de seca e fome somos alimentados pelo pão da vida, nós somos alimentados e podemos entregar
água pura para o mundo. Então vamos falar primeiro do rei Acabe. Eu comentei na semana passada, o reino do sul tem rei mau, rei mais ou menos, rei bom, rei ruim, rei mais ou menos, rei bom. Então, até que tem um pouquinho de coisas boas. O reino do norte não. O reino do norte é péssimo, pior, ruim, horrível, terrível, e assim vai. É bem ruim mesmo. Acabe conseguiu se destacar como pior ainda. O que acontece? Até Acabe, o reino do norte, o que aconteceu? O primeiro rei do reino do norte, Jeroboão, ele ficou com medo das pessoas desse novo reino dele irem para o templo de Salomão, que ficou do outro lado, no outro país. Aí, poxa, eles vão ir para lá, eu vou perder os meus súditos, o que eu posso fazer? Aí ele construiu 2 bezerros de ouro em 2 cidades. E aí ele falou, vamos adorar esses bezerros de ouro. Esse é o Senhor que tirou vocês do Egito. Horrível, né? Mas até então está adorando a Deus de uma forma errada. Acabe não. Acabe casou-se com Jezabel e trouxe o Deus de Jezabel, o Deus Baal. Então começou-se a adorar, começou-se a mudar a religião de Israel para uma religião que adora Baal. E um outro Deus também, Azerá. Então, não só estava adorando a Deus errado, estava de fato adorando outros deuses que não são deuses, que no máximo são demônios. Então nós estamos, pensem bem, nesse período. Pense se você tivesse nascido. Muito bem, você poderia ter nascido lá se Deus quisesse assim. Você não poderia ir para o templo. Comparável a alguém da Coreia do Norte querer ir para a Coreia do Sul, comer num McDonald's. Não dá para atravessar, não dá para ir para lá. Então como que você conheceria Deus? Ao pouco da palavra de Deus que chega para você errado. Se você conhecesse, como você adoraria? As pessoas ao seu redor estão adorando o bezerro de ouro, estão adorando o Deus Baal, estão adorando o Deus Azerá. Se você conseguisse adorar, como você transbordaria de Deus? Como você efetuaria as verdades de Deus? Como você evangelizaria? Como você faria algo para o Senhor? Estamos falando aqui de um tempo de fome, de um tempo de sede, de um tempo em que Israel se dobrou e adulterou com outros deuses. É sede, é fome, é solidão. Os poucos que restaram estavam-se totalmente perseguidos, soltos, isolados. Em tempos de seca e fome, somos alimentados pelo pão da vida e entregamos água pura para o mundo. Mas como que isso pode acontecer aqui? O que Deus fez? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele levantou um templo móvel. Não é um batimóvel, é um templo móvel. Ele levantou Elias. Ele levantou um profeta que carregaria da presença do Senhor. Elias foi levantado para carregar, levar a vida de Deus, carregar a presença de Deus, mostrar quem Deus era andando por Israel. Elias surgiu meio do nada. Você vai na narrativa, você está lendo lá, você chega em 17, nossa, Elias, cadê? Como? Do nada chegou, já desafiou Acabe, da onde que ele veio? Não se sabe, ele foi levantado meio do nada mesmo. E ele foi levantado primariamente para julgamento. O que era o Deus Baal? Tinha vários Baais, mas o que Baal carregava era a fertilidade, era um Deus da fertilidade. Então quais são os símbolos de fertilidade? Chuva, filhos e colheita. Então a chuva, tem até algumas imagens antigas de Baal com um trovão na mão, tal, meio Thor da vida, mas por causa da chuva, por causa da fertilidade, a colheita e os filhos. Então o que Elias faz para desafiar? O que Elias faz para tocar na ferida? Pela minha palavra, não haverá chuva até que eu diga. Então ele está fazendo 2 coisas aqui, falando de seca para Israel. Primeiro, ele está mostrando fisicamente o estado espiritual daquele reino que era para ser separado para Deus. Ele está mostrando, olha, vocês estão secos.
vocês estão desidratados. Eu vou mostrar isso fisicamente. Levou a seca espiritual para o físico. E também desafiando Baal. Baal é o Deus da chuva? Então vamos ver. 3 anos, no nome de Jeová, sem chover. No meio da idolatria, então o que acontece? Ele pega e se isola, porque agora ele é um homem procurado. E Deus sustenta aquele a quem ele chamou. No meio desse desespero, no meio dessas trevas, ele sustenta através de corvos. Corvos, ele foi num riachinho, num riacho no meio da seca, e ali ele era alimentado por corvos. Imagina que legal, você está assim com fome, passa um corvo, solta um iFood para você. Ele pega, então Deus sustentando ele, sustentando aquele que carregava a presença dele. Então veja só, isso é julgamento sobre Israel. A vida de Deus, ao invés de estar transbordando pelas ruas de Israel, ao invés dos louvores ao Deus de Israel estarem sendo cantados pelas ruas, a presença de Deus está isolada em um profeta solitário que está sendo alimentado apenas por Deus. Quando aquele riacho eventualmente seca, Deus manda ele para fazer milagres para fora de Israel. Deus está, vocês estão fazendo ciúmes comigo com outros deuses, Israel? Farei ciúmes com vocês, abençoarei outros povos. Ele vai para Sarepta, ali ele multiplica farinha e azeite numa viúva que estava quase, por causa da seca, que estava quase perdendo, quase morrendo, ela e o filho dela. Então ele multiplica farinha e azeite, por Deus, obviamente. O menino eventualmente morre, ele ressuscita o menino, então ele começa a fazer esses milagres para alguém fora. Isso é um julgamento também para Israel. Estou abençoando outras nações, Israel, porque vocês não estão me adorando. Além disso, pouco depois, 3 anos depois, né? Então não tão pouco depois, ele se levanta, desafia os profetas de Baal. Eles sobem no Monte Carmelo, que era um monte relacionado a Baal. Não era, o Monte Sião. No Monte Sião é fácil, no Monte Sião já é o terreno de Deus. Não, quero ver, enfrentar em outro lugar. Então, subiu no Monte Carmelo, enfrentou, a gente costuma falar dos 450 profetas de Baal, mas também tinha 400 de Azerá, eram 850 pessoas contra Elias. Então ele faz um desafio para eles, coloca lá um sacrifício, um animal morto, e fala, vamos fazer assim então, vocês começam pela manhã, clamem a Baal, vejam se ele manda fogo dos céus e consome o sacrifício. E aí depois eu vou clamar a Jeová, ao Senhor Deus. E aí o Deus que mandar fogo do céu será o verdadeiro Deus. Clamaram das 6 da manhã até meio-dia. Clamaram, choraram, gritavam, se cortavam. E Elias, chama mais alto. Vai que Baal está no banheiro, não está podendo atender vocês. Vai que Baal está distraído. Vai que ele está fazendo outra coisa. Chama mais alto por ele. Não mandou. Elias jogou água para dificultar, e água era precioso, 3 anos de seca. Jogou um monte de água ao redor, para ficar bem encharcado o altar, clamou a Deus, Deus mandou o fogo do céu, e aí ele fez uma pequena renovação da aliança com o povo, ele pensou, nossa, orou a Deus, Deus abriu os céus, mandou a nuvem do tamanho da mão de um homem, depois veio uma chuva maior, aí começou a chover bastante, aí ele pensou, agora vai, agora Israel vai se dobrar, como foi tantas vezes em Juízes, como foi tantas vezes no deserto, Israel passou um tempinho de idolatria, mas agora vai voltar para o Senhor, agora eu vou ver o fruto do meu trabalho de tanto tempo passando isso. Não deu certo. Israel não se dobrou a Deus. Jezabel ali decretou a morte de Elias. Elias fica desesperado. Ele se esconde. Aí ele vai para o Monte Horebe, que aí é a segunda passagem que a gente leu. Que ele está ali solitário, orando a Deus, é sustentado por Deus por 40 dias. Ele faz um mini êxodo, uma mini caminhada do povo de Israel do Egito, ele faz ali ao redor do Monte Horebe. É levantado lá. Deus, o que ele faz para se mostrar presente ali? Ele manda vento, vento forte, um tufão. Que nem teve semana passada aqui, que quando eu saí, estava um monte de areia enchendo tudo. Ele manda um vento desse e Deus não estava lá. Ele manda um terremoto. Beleza, Deus vai estar no terremoto, porque teve terremoto lá com Moisés. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos,
teve vento forte, teve terremoto, teve trovões. Teve terremoto, agora Deus vai falar. Não falou. Teve fogo. Não, agora está igualzinho o Monte Sião. Agora Deus vai falar. Não falou. Aí teve uma pequena voz, um sussurro. E Deus estava no sussurro. É como se Deus falasse: Elias, eu te separei para um tempo difícil. Eu te separei para um tempo que você vai ter que parar para me escutar. Não vai ser um tempo fácil. Vai ser um tempo que você vai ter que se esforçar para ouvir minha voz. Mas eu falarei. Esteja de ouvidos abertos. Ele chama Eliseu. Eliseu começa a servir Elias. Eliseu era um homem rico, era um jovem de posses. Ao ser chamado, ele queima tudo que ele tinha, larga tudo e começa a seguir para ser assistente de Elias. Imagina os pais de Eliseu. O Abraãozinho está agora terminando direito. O Saulzinho está terminando o MBA dele. E Eliseu? Quantos anos ele estava mesmo? 35, 37? O que ele está fazendo? Está na pós, está no mestrado? Está servindo de assistente para o profeta. Eliseu deixa o que ele tem, anda com Elias. Elias eventualmente é tomado aos céus. Elias não morreu. É uma das duas únicas pessoas que não morreram na Bíblia, além de Jesus Cristo, claro. Enoque e Elias. Ele sobe aos céus. Eliseu pede uma porção dobrada do seu espírito para ser sucessor de Elias. Ele vê Eliseu sendo tomado. O que é a porção dobrada? A porção dobrada é ser o primogênito. Então, como que funcionava? Digamos que eu tenha 4 filhos. Eu divido a herança em 5 partes e o mais velho tem 2. Entenderam? Então, não divide em 4 partes, cada um tem uma parte. Divide em 5, o primeiro tem 2 e os outros cada um tem uma. Então, como se Eliseu estivesse pedindo: deixa eu ser o seu primogênito. Deixa eu ser aquele que continua o seu ministério. Ele é levado no fogo no céu, recebe essa porção de Elias e ele começa a fazer. Ele volta para Israel. Se Elias era Moisés saindo do Egito, que Israel se tornou, Eliseu é Josué reconquistando a terra. Ele volta para a terra. E de fato, no começo parece que ele vai ser igual a Elias. Tem até o caso famoso das ursas. O que aconteceu? Teve alguns jovens que zombaram de Eliseu ser careca. E aí, ele clama a Deus, aparecem ursas e comem os jovens. Você pensa: nossa, o que aconteceu aqui? Só para explicar, não é o foco da pregação, mas só para dar um parênteses aqui, porque essa passagem parece um pouco fora de contexto, parece um pouco fora de tom, né? Como assim ursas vieram comer os jovens? Tadinho das crianças, só porque ele é careca. Na verdade, o termo aqui usado é usado em outros lugares, em Reis mesmos, para pessoas de 30 anos. Então, não necessariamente eram jovenzinhos. Provavelmente, pelo contexto, eram servos de Baal, que estavam zombando Eliseu, porque Eliseu havia perdido a cabeça dele, Elias. Então, não necessariamente que ele era careca, ele tinha perdido aquele que protegia, aquele que era o profeta que carregava, que era o Senhor dele. Porque o que Elias fez? Elias mandou fogo descer do céu. Elias mandou seca. E você, Eliseu, ficou sozinho aí? Está sozinho? Está sem proteção? E aí, para mostrar essa presença de Deus, essa conquista, que Deus quer reconquistar a terra, de fato, acontece esse caos aí das ursas. Mas beleza, o que será que Eliseu vai fazer então? Vai cortar a cabeça de Acabe? Vai instaurar o reino novo? Ele junta uma comunidade. Elias era mais solitário, Eliseu junta pessoas ao seu redor, chamados filhos dos profetas, junta uma comunidade ao redor dele. E que tipo de milagre ele faz? Lembra que eu falei, Elias era milagres de julgamento, de peso e de solidão. Vai para outra terra, faz milagre para outro país, não Israel. O que Eliseu faz? Purifica águas para aqueles que estão com ele beberem, multiplica azeite da viúva de um dos discípulos em Israel, cura a infertilidade,
de uma mulher, ressuscita o filho dela depois que ele morre, cura da panela, cura o alimento de Israel, multiplica pães, com 20 pães alimentou 100 homens, faz a cura e conversão de Naamã, Naamã que era de outro país, mas ele foi curado e foi convertido para Israel. Ele leva um pouco da terra de Israel para adorar a Deus depois. Então, ele começa a trazer vida, trazer alimento. Ele envolve muito águas, tem várias passagens de Eliseu envolvendo águas, trazer alimento, trazer águas para Israel. A vida de Deus volta a fluir em todo o reino, nos templos, nos palácios, nos lugares fortes e poderosos, numa comunidade pequena de pessoas estranhas que estão ao redor do profeta de Deus. Eles não ficavam presos na comunidade, apesar de ser uma comunidade fechada, eles não ficavam presos na comunidade. Por exemplo, um exército sírio atacou ali, é a passagem que a gente leu, eles queriam atacar Eliseu, ele falou, fica tranquilo, um exército todo ao redor, fica tranquilo. Mais são os que estão com nós do que os que estão com eles. Como assim? Vai chegar alguém que eu não sei? Sansão está aqui embaixo, está vivo ainda, o que aconteceu? Eliseu ora a Deus, abre os olhos do servo dele, e ele vê carruagens de fogo, de anjos ao redor do exército. E é engraçado essa passagem, porque você vê isso e você fala, agora vai ser Sodoma e Gomorra, vai cortar no fio da espada o exército sírio. Ele pega, Eliseu ora, fecha os olhos do exército, o exército é guiado pela mão para dentro de Samaria, quando olha, tá, o que o exército estava rodeando a cidade, agora ele está rodeado de outros inimigos. O que Eliseu faz? Sirva comida para eles. Sirva comida para esse exército de pessoas que vieram matar a gente. Sirva alimentos para eles, guia eles, não encostem a mão neles. Tem uma seca, tem uma fome de 3 anos, uma fome pesada. As coisas que falam sobre essa fome que teve nessa época é terrível. É canibalismo, é algo bem pesado mesmo. Porque há tanto essa fome pesada quanto um cerco ao redor de Samaria. Eliseu ora, Deus manda uma confusão no exército. Leprosos acham um monte de comida que estava para o exército e levam para Samaria para alimentar a eles. Então vocês veem que Eliseu, ele transborda de vida em alimento e em bebida. Aqueles que estão ao redor da presença de Deus, carregada no profeta ungido de Deus, recebem alimento e comida. No final, Eliseu morre, e é interessante, acontece uma coisa bem diferente, único na Bíblia. Eliseu morre, fica lá, fica na cova dele, passam-se anos depois, moabitas atacam, um bando de ladrão, ataca Samaria, tal, tudo, começa a roubar as coisas, matam uma pessoa, abrem uma cova, jogam ele cai em cima dos ossos velhos de Eliseu. No que esse cara morto caiu nos ossos de Eliseu, ele volta à vida e levanta. Algo único nas Escrituras, algo esquisito. Mas mostra essa vida de Deus que estava ao redor do ministério de Elias e de Eliseu. E o que acontece? Israel se converte, todo mundo, nossa, agora está tudo legal. Não se converte. Algumas pessoas são salvas, claro, mas vem os assírios e eles destroem Israel. Mas aqueles que ficaram ao redor de Elias e Eliseu conheceram da vida de Deus. Em tempos de seca e fome, somos alimentados pelo pão da vida e entregamos água pura para o mundo. Em tempos de seca, que eu acho que nós estamos. Eu acho que nós estamos em tempos em que a igreja precisa lembrar o Evangelho. Eu acho que nós estamos em tempos que a esperança nossa para o nosso país, de um jeito amplo, ou para o mundo, ou talvez para várias famílias individualmente, é um tempo de seca, é um tempo de fome. Não é um tempo de abundância, na minha percepção. Deus pode fazer, pode mandar avivamento, claro. O que o Senhor espera em tempos de seca? Primeiro, uma comunidade fraca. Quais são as pessoas que estão recebendo da vida de Deus ali? Uma viúva da terra de Baal, um general inimigo leproso,
Pessoas pobres que, se perderem um machado, vão entrar numa dívida que vai bagunçar, que talvez eles tenham que se vender como escravos para pagar a dívida se perderem um machado. Eliseu, uma das pessoas que estava ali com Eliseu, estava construindo uma casa, o machado cai na água, ele fala, eu vou ter que vender tudo, já era, não vou conseguir pagar esse machado, era emprestado. Aí Eliseu faz o machado flutuar. Então, pessoas pobres. Não que cristãos não possam ter grande influência, não que cristãos não possam entrar na política, serem líderes na comunidade, no seu país, tal. Mas em tempos de idolatria pesada, quem serve ao Senhor vai estar nas margens. Não adianta nós tentarmos nos achegar à fé, achando que isso vai conquistar para a gente muito like, muito tapinha nas costas. Não adianta a gente esperar que vamos ser entendidos pelas pessoas no trabalho, pelas pessoas na família, por outros cristãos. Talvez quando você olhar para a Bíblia de verdade, quando você buscar viver uma vida cristã de verdade, você encontre mais portas fechadas do que abertas. E foi assim com Jesus. Os fariseus, eles buscavam uma renovação. Qual tipo de renovação eles buscavam em Israel? Todo mundo que vai chegar à nossa mesa vão ser os puros, vão ser os bons, vão ser os que seguem certinho, vão ser os que se parecem muito polidos e muito limpinhos. O que Jesus fez? Prostitutas, leprosos, afastados da sociedade. Então o Senhor espera em tempos de seca uma comunidade fraca. O Senhor também espera em tempos de seca uma comunidade de ouvidos e olhos abertos. Ouvidos em Horebe, Elias orou e o Senhor falou com ele no terremoto, no vento, no fogo, no sussurro. Às vezes nós esperamos algo tão grande de Deus, Ele só pode fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele só pode mudar a minha família, Ele só pode mudar a minha vida dessas formas grandiosas. E o que Ele tem para você? Um sussurro. Mas é a voz do Senhor. E foi assim com Eliseu, não foi? Nós somos muito servos de Eliseu, desesperados com o que está ao nosso redor, desesperados com exércitos inimigos, desesperados com tudo aquilo que vai atentar contra as nossas almas. Socorro! Nunca vou conseguir isso, vou perder o emprego, vou perder o casamento, vou perder isso, vou perder a fé. E nós precisamos de olhos abertos para entender. Mais são os que estão com nós, porque nós somos muito bons, maior são os que estão juntos daqueles que servem a presença de Deus, que se alimentam do Senhor, que buscam uma fidelidade imperfeita a Deus, dos que os que são contra. Olhos abertos para as verdades espirituais, diferentes do que a gente imagina. Também é uma comunidade que não se isola. Como que é o... Elias e Eliseu principalmente, eles não pensavam, olha, nós somos o remanescente, nós somos os 7.000 que não se dobraram a Baal. Então quem serve a Baal, esses idólatras que carregam o nome do Senhor, foram circuncidados, carregam o nome de Moisés, mas não servem a Deus, eles que fiquem para fora. Eu tenho medo da gente se considerar uma igreja muito boa, se considerar quem tem muito a palavra de Deus, e olhar com arrogância para aqueles que estão fora. Ah, aquele lá da igreja X que pede muito dinheiro. Aquele lá da igreja da parede preta que só fala para afagar o ego. Ah, aquele lá só é diferente de mim. Aquele outro batiza criança, presbiteriano. Aqueles não são como nós. Aqueles não conhecem a Deus como nós. O que Elias e Eliseu faziam? Eles estendiam a mão em desafio. Sim, desafiavam, falavam sobre as coisas erradas. Mas reconhece, mesmo nesse momento de dor de Israel, de idolatria, Israel, o reino do norte, não deixou de ser povo de Deus. Deus levanta os seus em lugares improváveis, em lugares que nos parecem secos. Deus levanta os seus em denominações que a gente não gosta.
em igrejas que a gente acha falsa, e que muitas vezes são falsas mesmo. Não estou aqui para passar para disso. Muitas vezes são igrejas falsas com o evangelho errado, que levam pessoas para o inferno. E Deus levanta a gente lá. Por quê? Porque não precisa ser como a gente. É pela graça dele que ele chama os dele. Então, uma comunidade fraca, uma comunidade de olhos e ouvidos abertos, uma comunidade que não se isola, uma comunidade que se alimenta dele. Será que a gente tem fome de Deus? Será que quando a gente está solitário, fraco, triste, a nossa reação é: deixa eu ver uns reels no Instagram, deixa eu ver uma série, deixa eu ir para pornografia, deixa eu ir para bebida, deixa eu ir para sexo fora do casamento, deixa eu ir para algo que me afague um pouquinho. Será que a gente tem sede de encontrar nos momentos de dor e solidão, querer dobrar os joelhos e conhecer ao Senhor em oração, leitura da palavra, em abrir os caminhos de conseguir rasgar? Elias orando para Deus aqui, falando com Deus no Monte Horebe, é de uma realidade. O Senhor me deixou sozinho. Eu estou aqui solitário. Mataram seus profetas. Eu estou aqui sozinho. Mas ele estava diante de Deus. Ele estava enganado, ele estava vendo as coisas de uma forma errada, mas ele estava diante de Deus, ele levou diante de Deus. Então, uma comunidade que se alimenta dele e uma comunidade que transborda da vida de Deus. Onde Elias e Eliseu iam, a vida do Senhor transbordava deles. Talvez o Senhor não faça milagres através de você, talvez faça. Recomendo que você ore esperando que Deus possa fazer milagres. Mas se Ele não fizer milagres físicos, será que você carrega uma vida que é daquele que recebeu o maior milagre possível, um novo nascimento em Cristo? Jesus fala: aqueles que me seguem, aqueles que me ouvem, rios de água da vida fluirão dele. Então nós precisamos fluir disso. E também uma comunidade que sabe que é temporária. A igreja vai passar. A PIB vai passar. Batistas passarão. Reformados passarão. O reino do Senhor continuará. No final da história, Eliseu estava morto. Estava na cova. Mas a palavra do Senhor continuou. Em tempos de seca, de fome, somos alimentados pelo pão da vida e entregamos água pura para o mundo. Mas qual água? Qual pão? Ao que nós nos apegamos? O que é de quem somos alimentados e quem entregamos? Vamos lá, vamos pensar em Elias, Eliseu, João Batista, Jesus e a igreja. Vamos fazer um paralelo aqui. Como João Batista, Elias desafia um rei imundo e sua rainha sanguinária, chamando Israel para arrependimento. Raça de víboras. É bem Elias. Como João, Elias é uma voz que clama sozinha, solitária, num deserto, numa secura. Só que Eliseu é cercado de discípulos. João Batista batiza o seu sucessor, Jesus. Elias chama o seu sucessor e derrama do Espírito nele, Eliseu. João Batista vê o Espírito sobre Jesus. Elias dá uma porção dobrada do seu Espírito para Eliseu. Assim como Eliseu, o ministério de Jesus é cheio de milagres de vida. Limpa leprosos, levanta filhos mortos, alivia desespero, multiplica pães. Vocês não lembram quando João mandou os discípulos para Jesus e falou: pergunta para Jesus, é você mesmo o Messias? O que Jesus respondeu? Fale para João Batista. Os cegos vêm, os mudos falam, milagres acontecem. Ele estava falando: você é Elias, João, você sabe que você é Elias. Eu sou Eliseu. Só que veja bem, esse paralelo, João Batista, Elias, Jesus, Eliseu, tranquilo. Se olhar um pouquinho mais, tem outro. Quando Eliseu foi chamado, ele arava um campo, ele deixa casa e família. Parece um pouquinho os pescadores que deixaram casa e família para seguir Jesus.
Parecia um pouquinho os coletores de impostos, como Mateus, que deixaram sua vida para seguir Jesus. Quando Elias é tomado aos céus, sobe aos céus em fogo, Eliseu diz, carros de Israel e seus cavaleiros. Carruagens, carros. A gente pensa em carruagem como algo chique, né? Fazer um passeio num parque no meio da Inglaterra, no meio de carruagem. Não era esse o conceito de carruagem deles. Carruagem era mais comparável a um tanque de guerra. Carruagem era algo duro, era algo que geralmente matava os animais que participavam disso, era algo para a guerra. Elias era a carruagem de Deus, o mensageiro, a força, o tanque do Senhor. Eliseu confessa, quando ele fala isso, quando ele vê Elias subindo e fala, nossa, carruagens, carros de fogo de Israel. Eliseu confessa que o verdadeiro poder, a defesa de Israel, não está nos reis, mas naquele que subiu aos céus. Jesus é o nosso profeta supremo, é o próprio Deus, é a palavra divina que subiu aos céus, a carruagem da presença do Senhor. E a igreja, como Eliseu, recebe do Espírito de Cristo para continuar o papel de Cristo. Em tempos de fome, nós temos o pão da vida que foi entregue por nós e para nós. Em tempos de seca, nós temos a água da vida que flui do corpo de Cristo. A igreja, flui da igreja, flui de nós para o mundo. A história de Eliseu termina com uma cova cheia de ossos. Tem vida e milagre, mas morreu e logo viria o exílio. Os evangelhos terminam com um túmulo vazio de Cristo. Terminam com Cristo tomando o seu lugar no trono. E a igreja caminhando pela terra, transbordando de vida. Deus nos dê misericórdia. Oremos. Cristo, faça de nós uma comunidade fraca. Faça de nós uma comunidade com olhos e ouvidos abertos. Que tem fome e tem sede. Que estende a mão e não se isola. Que transborda do Senhor. Que conhece o Evangelho. Converta nossos corações a Ti, meu Deus. E em solidão, e em desespero, que possamos saber que o Senhor que foi de fato isolado na cruz, ó Cristo, o Senhor que orou, meu Deus, por que me abandonaste? E porque o Senhor passou por essa solidão, nós passamos por essa terra transbordantes de vida. Converta os nossos corações tão lentos em ter olhos abertos para o Senhor, para a realidade espiritual. Tira de nós todo elitismo espiritual. Tira de nós todo isolamento que não provém de Ti. Nos ajude a transbordar de vida, meu Deus. Em Cristo. Amém. Vamos encerrar então, vamos ficar de pé para encerrar o culto. Oremos. Cristo, obrigado, meu Deus, porque daqui nesse culto, meu Deus, é um período em que o Senhor promete estar conosco de maneira especial. O Senhor continuará conosco enquanto nós vamos para fora, nosso culto continuará, mas na reunião do Teu povo ao redor da Tua palavra, com louvores, leitura da palavra, o Senhor nos alimenta. Obrigado, Jesus. Olha, meu Deus, para cada carência no coração dos meus irmãos. Olha para cada sede, cada fome, que às vezes nós vamos para fontes erradas, meu Deus. Que possamos correr para o Senhor, tomar de Ti, comer do pão da vida. Ajuda-nos, ó Cristo. Meu Deus, conforme nós vamos para fora, meu Deus, que possamos fluir pelas ruas de Sorocaba, pelas ruas de outras cidades, transbordando do Senhor, meu Deus. Converta os nossos corações a Ti de novo, meu Deus. Olha para essa semana, não sei o que guarda para os meus irmãos, meu Deus,
mas que nós possamos olhar para os desafios com os olhos bem abertos, sabendo que mais são os que estão conosco do que contra nós. Se nós estamos em Cristo Jesus, se estamos em Cristo, não há condenação para nós, meu Deus. Estamos em Ti. Então ajuda-nos a viver como quem está em Ti e carrega do Teu Espírito, meu Deus. Sopra sobre nós. Levantamos as nossas mãos aos céus, em sinal de que nós esperamos algo de Ti. E pedimos que o amor do Pai, que a graça que é o próprio Filho e a comunhão do Espírito esteja em nós, nos ligando a Ti e uns aos outros. Amém.